Olá, queridos que nos assistem. Ontem nós perguntamos no nosso final da lição justamente o que é preciso para crer. Sabe, Jesus havia feito muitas coisas, curado muitas pessoas que não enxergavam, que não falavam, que não ouviam. Entretanto, os líderes da nação, os líderes religiosos se aproximam de Jesus e perguntam e pedem um sinal. E isso parece causar grande angústia em Jesus. É como se eles pedissem algo além daquilo que Jesus já estava fazendo, já não era suficiente. Milagres eram uma prova do sobrenatural atuando na vida de Jesus. Milagres eram prova incontestável, porque o homem não pode fazer por si só isso. Ou Deus o faz através dele, ou ele não faz em nome de Deus. E diante disso Jesus se incomoda. Mas é claro, em algum momento os próprios discípulos, ao Jesus se retirar, os discípulos também eram surdos, cegos também, infelizmente. Estavam com Jesus, mas não entendiam. Em algum momento Jesus disse para que eles não tivessem o mesmo fermento, para que no seu coração não fizessem como os outros faziam, negassem a Jesus, negassem a atuação sobrenatural, a atuação da divindade nele. Entretanto, eles se entreolham, questionam, olha, será que Jesus está falando de fermento? A gente deveria ter trazido pães? Mais uma vez Jesus se angustia, não? Jesus olha para aquela situação e diz, vocês não entenderam? Eu já não fiz muitos milagres, eu posso fazer surgir pão do nada, posso fazer com que um pão vire muitos pães. Fiz isso pelo menos 2 vezes, eles não haviam entendido. Não entendiam ainda as figuras que Jesus usava, a forma que ele falava, as questões retóricas, e nasce um monte de pergunta retórica. Jesus se incomoda com a letargia espiritual, a letargia em entender. O problema não são aqueles que nasceram surdos, meus irmãos, esses Cristo pode curar. O problema são aqueles que acham que estão ouvindo e não ouvem. São aqueles que acham que estão enxergando e não estão enxergando. Temos a tendência a ser cegos e surdos com os nossos problemas, dos nossos filhos, dos nossos familiares, mas prontos em falar dos outros, prontos em acusar os outros, ver os defeitos dos outros. Isso mostra que a nossa cegueira não é só patológica, mas ela também é intencional, ela também é direcionada. Para alguns sim, para outros não. Que imparcial, não? Ou melhor, que parcial na verdade. Esse é um grande dilema, os discípulos não entenderam o que Cristo quer dizer. A gente corre o mesmo risco hoje de não entender o que Jesus quer nos dizer e falharmos nesse aspecto tão importante da fé. Meus irmãos, nós podemos andar uma vida toda com Jesus e não entender esse aspecto. Podemos passar uma vida inteira dizendo que somos cristãos e não entender. Não temos nossos ouvidos abertos, nossos olhos abertos. Por isso eu quero convidar você a juntos buscarmos ao Senhor, a entender o que Ele quer para nós e nos verificar, avaliar quem somos e o que queremos, pois podemos falhar nessa grande obra que Cristo nos entregou.